Glória ao nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus por essa palavra que o Senhor revelou para nós nesta noite, para com ela nos ensinar. Aqui estavam, irmãos, grupos diferentes. Aleluia. Um grupo que acompanhava o Senhor e conhecia o Senhor, que sabia quem Ele era e o amava. De outro lado, um grupo que não o conhecia, não sabia quem Ele era, tanto que precisou de ter um sinal, porque eles nem sabiam quem era o Senhor. Como saberemos quem é Jesus? Bendito seja Deus. Eles não sabiam. E por não o conhecerem, irmãos, não o amavam, não o seguiam. Por não o conhecerem, eles iam pelo que os outros falavam. E eles alimentaram dentro de si, irmãos, esta ira também, esta ódio talvez, e entendiam que deveria prender o Senhor. Se eles soubessem quem era o Senhor, se eles realmente fossem convertidos e entendessem quem era o Senhor, eles não fariam isso. Glória ao nome do Senhor. Mas fizeram, porque nunca se dedicaram a conhecer o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Um grupo conhecia o Senhor, o outro não. No meio deste grupo que conhecia o Senhor, tinha um que se cansou de servir o Senhor. Ele também conhecia o Senhor. Ele sabia quem era o Senhor. Ele viu milagres, ele viu maravilhas. Mas os cuidados dessa vida, o amor pelo dinheiro, a oportunidade de ganhar, a oportunidade de ter lucro, vantagem, o cansaço de andar no caminho do Senhor, porque o caminho do Senhor não é fácil, todo mundo sabe disso. Deus nunca enganou ninguém, o caminho do Senhor não é fácil. Aleluia! Irmãos, conservar-se na vontade de Deus, andar como o Senhor Jesus andou. Aleluia! Manter dentro de nós a graça de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, aleluia, requer muito esforço, muito trabalho, muita oração, muita renúncia, às vezes até choro, irmãos, suportar, irmãos, a zombaria, suportar a humilhação, desprezo, injustiça. Glória ao nome do Senhor, e muitos não querem, muitos se cansam. Muitos chegaram nesta graça, cheios de vontade, cheios de alegria, mas logo foram embora. Bendito seja Deus, os espinhos, as pedras, as aves dos céus, os pés que pisam a semente, logo fizeram com que fosse embora, deixasse o caminho do Senhor. Poucos são os que permanecem servindo ao Senhor até o fim. Bendito seja Deus. E muitas vezes, irmãos, aqueles que fazem a igreja chorar e sofrer, como nós temos visto aí abertamente, irmãos, uma guerra na internet, irmãos, bendito seja Deus, gente falando do que não sabe, falando do que não viu, bendito é o Senhor, afirmando aquilo que nunca provou, que nunca conheceu, nunca sentiu o Senhor Jesus, nunca sentiu a presença de Deus, talvez, aleluia, sem dó, cruelmente, sem misericórdia, irmãos, apedrejando a obra de Deus, ferindo a obra de Deus. E quem é que tem a condição de levar para eles a informação? Aquele que viveu aqui dentro. Aquele que conheceu, aquele que foi ensinado, aquele que foi instruído. Bendito é o nome do Senhor, mas cansou de servir a Deus. O Evangelho lhe cansou, a vida na graça cansa. Glória ao nome do Senhor Jesus. Esses fazem como fez aqui Judas Iscariotes, irmãos. É o que tem a condição de ir lá e dizer, eu vou entregar ele para vocês. Mas como nós saberemos quem ele é assim, 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 assim. Vai ser difícil ainda. Aquele que eu beijar, é esse que vocês devem prender. Prenda ele com segurança. Santo é o nome do Senhor Jesus.
Irmandade, nesta noite, Deus manda esta palavra para falar com a minha alma e com a tua alma. Aleluia! Bendito seja Deus. Aqueles que não conhecem o Senhor Jesus são capazes de fazer coisas abomináveis contra a graça do Senhor Jesus. Por que esses homens fizeram isso? Porque não sabiam, porque não entendiam, porque não ouviram a sua palavra. Glória ao nome do Senhor. Lá no dia da crucificação, o próprio centurião que estava ali guardando, que também, irmãos, não era dos que seguiam ao Senhor, ele estava lá como segurança, porque aquele homem tinha que ser preso, crucificado e morto, e não era para os seus seguidores, os seus discípulos chegarem perto. Ele estava lá debaixo da cruz. Bendito é o nome do Senhor. Mas na hora da crucificação houve trevas sobre a terra, da hora sexta até a hora nona, que é do meio-dia até as 3 da tarde. Bendito é o nome do Senhor, a terra tremeu. Glória ao nome do Senhor Jesus. E quando Jesus Cristo rendeu o Espírito e morreu, aquele homem pasmado com tudo que estava vendo disse: verdadeiramente esse homem era justo. Glória ao nome do Senhor. Ele conheceu o Senhor Jesus na cruz, mas ele disse: esse homem era justo. Os 2 salteadores que foram crucificados com ele também não tiveram oportunidade de andar com ele, de falar com ele, de ouvir a sua pregação, mas ouviam falar dele lá na cruz. Um deles blasfemou contra o Senhor, e o Senhor não falou nada contra ele, nem decretou juízo nenhum, simplesmente não respondeu à sua afirmação e às suas palavras. Mas do outro lado, um dos salteadores que estava condenado à morte, porque a sua violência, o seu erro, o seu pecado era grave demais, que ele tinha que pagar com a própria vida. Ele disse: Senhor, chamou ele de Senhor, Senhor, lembra de mim, tem misericórdia de mim, quando entrares no teu reino, lembra de mim. E lá na cruz, ele conheceu o Senhor no último momento, no último instante, e o Senhor o perdoou, porque todos aqueles que conhecerem o Senhor alcançarão perdão. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Irmandade, vamos orar a Deus. Vamos pedir para Deus abrir a nossa mente. Vamos pedir para Deus revelar para nós o mistério da graça. Aleluia, senão nós também seremos como os homens que fazem as coisas pelo que ouvem. Aleluia. Muitos de nós do nosso meio causaram para nós dores, angústia, aflição, porque ouviram palavras de outros que não eram convertidos, que não conheceram a graça de Jesus Cristo. Quantos nos fizeram chorar? Quantas vezes nós fomos para casa debaixo de angústia, dor na nossa alma, orando, chorando com o rosto no chão, por coisas que aconteceu, não estou dizendo aqui dentro, especificamente do Monte Santo, dentro da igreja, no meio da irmandade. Chegamos às vezes a pensar: meu Deus, como pode? Está dentro da igreja, congrega, ouve a palavra, como pode, meu Deus? Mas ele nunca teve o coração aberto, ele nunca quis conhecer a Jesus Cristo. Muitas vezes a igreja torna-se um lugar social, um lugar gostoso de ir apenas, ou porque aqui tem uma mulher que você está atrás, um homem que te interessa, um meio de ganhar dinheiro, como Judas ganhou dinheiro vendendo Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Muitos estão aqui dentro, aleluia, entraram, o lugar é bom, é gostoso, tem uma orquestra, a irmandade é limpa, o lugar é saudável, eu vou ficar aqui, pelo menos aqui eu tenho uma religião, só que aqui não é uma religião. Glória ao nome do Senhor Jesus. E aqui dentro, irmãos, começam a ansiar por lugares, por posição, querem ser importantes,
eu quero ser o cooperador, eu quero ser o diácono, eu quero ser o ancião, eu desejo ser encarregado da orquestra, eu quero pregar a palavra, eu quero estar em tal cargo, eu que quero controlar aquilo, eu que quero administrar aquilo outro, quer status, quer posição, nunca conheceu o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, para que ele fosse conhecido dos seus inimigos, tiveram que beijar o seu rosto e mostrar quem era, de tão igual que ele era dos seus próprios servos. Glória a Deus. Ele curava, ele libertava, ele expulsava os demônios. Ele abria os olhos aos cegos, dava ouvido aos surdos, dava palavra, fala aos mudos, fazia o coxo aleijado andar, anunciava o reino de Deus. E ele dizia assim: não diga a ninguém que foi eu que fiz isso. Não diga que fui eu, por favor. Teve algum que o Senhor curou, e aquela libertação, ela esbarrava, alguma coisa tinha a ver com a lei. E o Senhor falou assim: agora que você já está curado, vai ao sacerdote, vai no templo e oferece a tua oferta conforme a lei. Não precisava dizer que era ele. Glória ao nome do Senhor Jesus. E muitos querem notoriedade. E esses que querem notoriedade, irmãos, formam panelinhas, criam partidos, formam amigos, conluios, e começa a maledicência, e começa a falar contra o servo, começa a falar contra irmãos, cria divisão no meio da igreja. E muitos desses, irmãos, não estando preparados, não pelo que houve. Os que prenderam o Senhor eram judeus, a maioria deles eram judeus, servos do sumo sacerdote, enviados pelo próprio sumo sacerdote. Não era gente que não conhecia a palavra. Eles conheciam a palavra, conheciam a lei de Moisés. Eles conheciam. Como não conheceram a Jesus? Irmãos, tem pessoas que vivem ao lado do Senhor Jesus e nunca viram o Senhor Jesus. Tem gente que vive aqui dentro há anos e nunca conheceu a graça de Jesus Cristo. São pessoas cheias de razões, que buscam direitos, que criticam, que falam, que reivindicam, que criam separações, que murmuram, que se cansam, porque nunca conheceram a graça de Jesus Cristo. Aleluia. Pedro estava com o Senhor. Por mais fraco e imperfeito que pudesse ser Pedro, porque Pedro foi um homem imperfeito, repreensível, precisou do Senhor repreender Pedro. Mais de uma vez o Senhor repreendeu Pedro, mas de um coração sincero, amava a Deus, amava. Esse é o coração convertido, amava a Deus. Quando veio essa multidão, trazido por Judas, companheiro de Pedro, trazido por Judas, o que está escrito aqui, irmãos? Muitos fugiram, largaram o Senhor Jesus sozinho e foram embora. Pedro pegou a espada, irmãos, e foi para cima de todo mundo defender o Senhor Jesus, o homem, o Senhor, o Mestre, o Salvador, que ele amava, que ele reconhecia como Filho do eterno Deus. Aleluia, nesta noite Deus fala por esta palavra, irmãos. Ore a Deus para você conhecer a Cristo e você defender este Evangelho. Glória ao nome do Senhor, que caia sobre nós agora a virtude de defender o Evangelho. Glória a Deus. Que o amor pela graça esteja sobre nós, que não sejamos nós um dos que levam o Senhor, que entrega o Senhor, que trai o Senhor. Bendito é o nome do Senhor.
Irmandade, aquele que não conhece o Senhor, ele é capaz de trair o Senhor, prender, como esses dois prender o Senhor, como tivesse fazendo uma coisa, um favor a Deus. O Senhor Jesus falou bem mesmo a hora que qualquer que vos entregar, qualquer que vos matar, cuidará estar fazendo um serviço a Deus. E essa palavra ele profetizou sobre ele mesmo. Eram os judeus, irmãos, estavam mandados do servo, do sumo sacerdote. Achavam que estavam fazendo bem, irmãos. Achavam que o Senhor era um homem contra Deus, contra a lei. Bendita a lei de Moisés. E prenderam o Senhor Jesus e entregaram ele à morte de cruz. Glória ao nome do Senhor. Irmandade, eu sinto da parte de Deus que hoje Deus vai fazer uma obra espiritual aqui no nosso meio. Deus vai abrir a nossa mente. Aleluia, nós vamos enxergar o Senhor como Ele é. Glória a Deus. Aleluia. E para você, meu servo, minha serva, diz o Senhor, que no teu coração ouvindo essa palavra, você pode dizer, ou tenha falado, ou meditou. Senhor, eu sou fraca, eu sou fraco. Talvez eu seja como Pedro, Senhor. Tinha lá os 12 apóstolos, esse traiu, ficou 11. Aleluia, desses 11, Pedro falhou tantas vezes, Pedro errou, Pedro chegou a negar o Senhor, de medo, de pavor, de ver aquela brutalidade que estava acontecendo. Aleluia, Senhor, talvez eu seja fraco como Pedro, mas eu te amo como Pedro, eu te amo com toda a minha alma, eu te amo de todo o meu coração. Eu estou passando tanta guerra, tanta luta, tanta aflição, mas eu quero guardar a semente da graça dentro de mim. Eu não quero negar o teu nome, eu quero vencer, eu não quero mentir, eu quero falar a verdade. Eu não quero odiar, eu quero amar, eu quero permanecer na graça, eu quero te servir. Eu já errei tanto, eu já falhei tanto, mas Pai, os homens não conseguem julgar o meu coração, tu sabes julgar o meu coração, Senhor. Aleluia, eu te amo com toda a minha alma. Nesta noite, esta palavra te fala, você não vai sair desta casa sozinha. Você não vai sair daqui sozinho. O Senhor te ajudará. A história de Pedro é muito linda, irmãos. Ele negou o Senhor. Quando nós erramos, nós estamos negando a palavra do Senhor. Quem não erra? Todos nós erramos, irmãos. Quem aqui disser eu nunca errei, já está errando agora, está mentindo. Aleluia, todos nós erramos. Todos nós erramos. Pecados maiores, menores, todos nós falhamos. E Pedro falhou, irmãos. Pedro falhou. Porque o Senhor tinha dito, ele cometeu uma falha antes. Ele achou que ele era capaz de livrar o Senhor. Sendo que ele dependia do Senhor, guardado. Eu irei contigo até a morte. O Senhor falou, Pedro, você vai comigo até a morte, Pedro. Não vai, Pedro. Hoje mesmo você vai me ligar. Deus quer mostrar para ele como a natureza humana é fraca. Hoje mesmo você vai me ligar, Pedro. Antes que o galo cante, você vai me ligar 3 vezes. Nunca eu farei isso. 3 vezes Pedro ligou. Mas quando ele viu o Senhor, na última vez que ele ligou o Senhor, ele conseguiu ver o Senhor lá dentro da sala do julgamento. E o Senhor olhou bem no rostinho de Pedro. E Pedro chorou amargamente porque ele amava o Senhor de verdade. Ô irmão, você ama o Senhor de verdade? Aleluia. Pode ver, irmão, é o que estava pertinho do Senhor. Ele falhava, mas ele é o que ficava pertinho. Não se fala de nenhum outro, mas Pedro estava lá. Pedro chegou até na porta da sala do julgamento lá, irmão, mas estava lá. Ele queria estar perto, porque ele não vivia sem o Senhor. Aleluia. Quando o Senhor voltou da ressurreição, ele encontrou Pedro e perguntou 3 vezes: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Eu amo, Senhor, de todo o meu coração. Pedro, tu me amas mais do que estes. Amo, Senhor, eu amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro,
Percebe que essa conversa foi ficando diferente. E Pedro foi pensando, irmãos. Pedro foi pensando. Mas só que o interior do nosso coração é conhecido por Deus e nós temos a liberdade de falar com Ele. Pedro, tu me amas. Tu me amas, Pedro. Pedro fez assim: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Glória ao nome do Senhor. Não precisa de ninguém falar para o Senhor, tu sabes. Não precisa ninguém dar testemunho do meu amor, tu sabes. Não precisa de ninguém falar como é o meu coração, tu sabes. Senhor, eu te amo, Senhor. E tu sabes, viu? Tu sabes que eu te amo. Continua me servindo então, Pedro. Continua cuidando do rebanho. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Oh, irmão, irmã, Deus te fala nesta noite por essa palavra. Se tu me amas, eu te amo. Eu te ajudarei. Eu te abençoarei, eu te guardarei, eu te tirarei dessa angústia. Deus fará cessar a tua lágrima, vai te tirar da humilhação, Ele vai virar o teu cativeiro. Continue amando o Senhor com toda a tua alma, ninguém pede por amar ao Senhor. Glória a Deus. Mas é tão difícil, é mesmo, o Senhor nunca te enganou. Ah, Senhor, mas às vezes a gente sofre mesmo, o teu Senhor também sofreu. Aleluia, o teu Senhor também sofreu. Lembra do que Deus falou faz muitos dias aqui. Aleluia. O Senhor Jesus morreu pela tua alma. Será que você não pode viver para Ele? Ele morreu por você. Ele não está pedindo para você morrer por Ele. Ele está pedindo para você viver para Ele. Viva para Cristo. A vida com Cristo é gloriosa, é maravilhosa. É uma vida de paz, é uma vida saudável, é uma vida serena. É uma vida de tranquilidade para o coração. Aperto lá fora, paz aqui dentro. Angústia lá, alegria aqui. Pavor no mundo, segurança aqui dentro de nós. Glória ao Senhor. Desespero no mundo, esperança profunda dentro da tua alma. Oh, servo de Deus, serva de Deus, você que aí no teu coração disse: Senhor, eu te amo, eu não te entregaria, eu te conheço, Senhor. Eu sei que eu sou fraco, imperfeito, mas eu te conheço. Eu sei quem é o Senhor. O Senhor é o Salvador da minha alma. O Senhor foi o enviado de Deus, do Pai eterno. O Senhor é que morreu por mim na cruz. O Senhor é que derramou o seu sangue. Eu posso ser fraco, imperfeito e fraca, mas eu te servirei por todos os dias da minha vida. Então a palavra te responde: eu também te guardarei por todos os dias da tua vida. Eu estarei contigo todos os dias da tua vida. Eu te visitarei todos os dias da tua vida. Aleluia. Isso fica gravado. Aqueles que falarem: vem, Senhor, viva em mim, eu quero te amar. Viva em mim, eu quero te servir. Viva em mim, eu quero viver para ti. Isso fica gravado com um ponteiro de fogo lá dentro do coração, que ninguém tira mais. Lembro da minha sogra, muitos de vocês conheceram ela, nossa velhinha querida lá atrás. A irmã conheceu muito bem ela de perto. Pertinho, minha sogra morreu com quase 100 anos, 97 ali. Perdeu a mente, não lembrava nem dos filhos mais. Eles ficavam falando: quem é esse aqui, vó? Como chamava ela de vó? Quem é esse aqui, vó? Ah, eu não lembro. E esse aqui, quem é a vó? Não consigo lembrar. Já estava perguntando da própria filha, do filho, do neto. Quem é esse aqui, vó? Eu não lembro. Eu dava bronca nele. Só não faça isso. Tadinha, se vocês estão perguntando para ela não pode não reconhecer, mas ela sabe que ela está ao lado de pessoas que estão cuidando dela. E se estão perguntando quem é essa pessoa, ela deve entender que ela deveria conhecer, mas não está conhecendo.
Isso pode trazer sofrimento. Não pergunta mais isso para ela. Eles insistiram, irmão. Quem é essa daqui, vó? Ah, eu não sei. Eu não lembro. Ah, irmão, que deu uma dor no meu coração. E Deus me visitou e me trouxe uma pergunta. Aí eu falei para ela, vó, quem é o Senhor Jesus? Ela respondeu lá da altura dos seus quase 100 anos e de firmeza na graça de Jesus Cristo, lá daquela altura ela respondeu, esse eu conheço. Esse é o meu Salvador. Esse é aquele que morreu por mim. Esse é aquele que me acompanhou por toda a minha vida. Esse é aquele que nunca mentiu para mim. E eu amarei a ele até o fim. Ai, irmandade, que delícia lembrar desse momento. Se eu pudesse voltar naquele dia outra vez, eu ia falar, vó, eu quero ir junto, eu quero falar igual a senhora, eu quero que ter o teu coração. Oh, irmandade, é este Jesus. Judas talvez não tenha entendido quem ele era, os soldados não o conheciam, mas uma mulher de 97 anos que não conhecia nem os filhos mais disse, este eu conheço, é o meu Salvador, é o teu Salvador que está falando com a tua alma aqui. Me ame, não me traia, não me prenda, não me entregue. Se você respondeu no teu coração, eu também te amarei até o fim, te diz o Senhor, em todas as tuas lutas, todas, de uma dor na unha até a dor da alma, eu te ajudarei até o fim. Glória ao nome do Senhor. Este é o teu Senhor. Ele te abraça, Ele te ama, Ele te ajudará. Deus seja louvado.